Fala aí, galera do Foca no Vini Aulas, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó, na primeira parte da nossa aula, eu trabalhei com o simulado da minha amiga Vanessa, professora Vanessa, competentíssima, simulado top, simulado maravilhoso, vocês viram aí, né? Fui dando um tempinho para vocês fazerem, espero que vocês tenham aproveitado, passei o gabarito para vocês, é claro. E para não ficar muito extenso o vídeo, eu cortei e agora eu vou seguir com o simulado que eu criei, tá? Então, lembrando, repito, são questões inéditas, você não vai encontrar na internet, beleza? Estou olhando aqui o tempo, vamos lá. Vamos ver se eu vou lembrar do meu gabarito, né? Tem isso, viu? Capaz de eu esquecer meu gabarito aqui, vamos lá. Vamos ver. Tem tanta coisa na época de coronga, a gente está trabalhando a beça. Bom, se eu esquecer, eu colo aqui de mim mesmo, tá? Olha só. Então, obviamente, a minha preocupação foi ver, né? Analisar a base aí da prova da UERJ. Eu sempre faço isso, aliás, todos os anos. Eu pego os livros, crio simulados. Fico muito feliz porque as questões que eu crio são muito semelhantes às da prova, né? Teve até um ano aí que foi... Ai, caramba. O Morte e Vida Severina e um outro livro, acho que foi Ensaio sobre a Cegueira. Eu lembro que os alunos ficaram assim assustados, porque das questões que eu criei, duas eram muito parecidas com a prova da UERJ mesmo, e uma outra era idêntica. Sabe o que é idêntica? Idêntica. Porque eu percebi que nos livros os personagens não têm nome, e aí eu fiz uma correlação, pensei, maluquice da minha cabeça, mas tá, vou criar essa questão. Rapaz, veio a prova, a questão era idêntica, tá? Então espero que eu possa ter aí de novo, né, essa habilidade e que isso possa te ajudar, tá? O intuito maior é esse: ajudar a que você aí conquiste a sua vaguinha na minha casa querida, que é a UERJ. Vamos lá. Então, sobre o triste fim, agora que eu já fiz o meu merchan, a pátria deveria trabalhar com organização semelhante. Uma versão aí de desenho, né? Tá o Quaresma olhando para a formiguinha. Beleza? Olha a primeira questão. O personagem Policarpo Quaresma, com o objetivo de fazer crescer a pátria que tanto amava, buscou, de três formas diferentes, modificar para melhor o Brasil. A imagem acima faz referência a um problema que ele enfrentou por meio de suas tentativas. Tempinho para você. Já acabou o seu tempo. Gabarito B de bola. Agrícolas. Lembrando, o Quaresma primeiro tenta modificar o Brasil por meio do idioma. Depois ele tenta por meio da agricultura, porque ele sai do hospício, ele compra um sítiozinho no interior do Rio. E depois por meio do exército. Tá? Bélica tem a ver com exército, né? Lembrando, com batalha. Mas é o gabarito, a letra B. Agrícolas. Que as formigas detonam a parada lá. Então a primeira parte do livro é essa questão da modinha, do violão e do idioma. E a segunda parte é essa parte da agricultura, tá? Aqui, ó. Quaresma saiu envolvido, penetrado da tristeza do manicômio. Por causa do tupi, lembrando. Voltou à sua casa, mas a vista das suas coisas familiares não lhe tirou a forte impressão de que vinha impregnado. Embora nunca tivesse sido alegre, a sua fisionomia apresentava mais desgosto que antes, muito abatimento moral, e foi para levantar o ânimo que se recolheu àquela risonha casa de roça, onde se dedicava a modestas culturas. Não fora ele, porém, quem se lembrara, fora a afilhada que lhe trouxe a ideia, aquele doce acabar para a sua vida. Vendo-o naquele estado de abatimento, triste, taciturno, né, muito sério, sem coragem de sair, enclausurado em sua casa de São Cristóvão, Olga dirigiu-se um dia ao padrinho meiga e filialmente. O padrinho, por que não compra um sítio? A propósito, uma linguagem bem coloquial, né? O padrinho, por que não compra? Seria tão bom fazer as suas culturas, ter o seu pomar, a sua horta, não acha? Tão taciturno que ele estivesse, não pôde deixar de modificar imediatamente a sua fisionomia à lembrança da moça. Era um velho desejo seu, esse de tirar da terra o alimento, a alegria e a fortuna, e foi lembrando os seus antigos projetos que respondeu à afilhada. É verdade, minha filha, que magnífica ideia tens tu. Há por aí tantas terras férteis sem emprego. A nossa terra tem os terrenos mais férteis do mundo. O milho pode dar até 2 colheitas e 400 por um. A moça esteve quase arrependida da sua lembrança. Pareceu-lhe que ia atear no espírito do padrinho manias já extintas. Em toda parte, não acha, meu padrinho, há terras férteis.
Mas como no Brasil, apressou-se ele em dizer: há poucos países que as tenham. Vou fazer o que tu dizes: plantar, criar, cultivar o milho, o feijão, a batata inglesa. Tu irás ver as minhas culturas, a minha horta, o meu pomar. Então é que te convencerás como são fecundas as nossas terras. Veja, nesse patriotismo do Quaresma. E a afilhada tinha uma intenção, mas acabou acontecendo outra coisa, né? A intenção dela, claro, era que o padrinho descansasse, relaxasse um pouco, mas ele já viu nisso uma oportunidade de modificar o Brasil. A ideia caiu na cabeça e germinou logo. O terreno estava amanhado e só esperava uma boa semente. Não lhe voltou a alegria que jamais teve, mas a taciturnidade foi-se com um abatimento moral, e veio-lhe a atividade mental cerebrina, por assim dizer, de outros tempos. Indagou dos preços correntes das frutas, dos legumes, das batatas, dos aipins. A famosa macaxeira, né? Calculou que 50 laranjeiras, 30 abacateiros, 80 pessegueiros, outras árvores frutíferas, além dos abacaxis, quimina, das abóboras e outros produtos menos importantes, podiam dar o rendimento anual de mais de 4 contos, tirando as despesas. Seria ocioso trazer para aqui os detalhes dos seus cálculos, baseados em tudo no que vem estabelecido nos boletins da Associação da Agricultura Nacional. Ok, vamos lá. Até para te ajudar, eu botei aqui o taciturno, né? O que significa. Tá? Tem um poema famoso do Drummond também, olha lá. Taciturno, de poucas palavras, calado, tá? Triste, melancólico. 2. São 8 questões, tá? Vamos lá. A ideia caiu-lhe na cabeça e germinou logo. O terreno estava amanhado e só esperava uma boa semente. Observando-se o período acima, muitos vocábulos, né, muitas palavras, estão dentro do mesmo campo semântico: plantar, cultivar, pomar, etc. No trecho destacado, em relação às palavras sublinhadas, percebe-se um processo tempo para você. Gente, olha só. Eu criei essa questão para trabalharmos figuras de linguagem, certo? Que é um assunto que é garantido todo ano na prova do Enem, na prova da UERJ. Metonímico, lembrando rapidinho, metonímia é uma troca, metonímia é uma substituição, lembra? Gosto de ler Drummond. Eu não leio Drummond, leio as obras de Drummond. Há vários tipos de metonímia, tá? Pleonástico, pleonasmo é repetição de ideia. Tem o pleonasmo estilístico, tem o pleonasmo vicioso. Então, falar que eu tenho certeza absoluta de alguma coisa é um pleonasmo vicioso. Você não deve usar essa expressão, por exemplo, em uma conversa mais formal ou em uma dissertação, né, que pressupõe linguagem formal. Tá? Então, pleonasmo é isso. Entrar para dentro, sair para fora, hemorragia de sangue, por aí vai. Metafórico. Metáfora é comparação implícita sem o uso de conectivo. Aquela menina é uma flor, aquele rapaz é um cavalo. Isso é metáfora. Falando bem resumidamente, tá? Claro que há metáforas mais elaboradas, né? Tem na minha aula de figuras de linguagem. Gradativo. Gradação é uma sequência de ideias que vai da menor para maior ou da maior para menor. A UERJ adora usar essa palavra nas provas, nem sempre ela é a resposta. Aqui no caso também não vai ser. Olha só, germinou, terreno e semente são metáforas, certo? O autor, aliás, o Lima Barreto, foi muito habilidoso, a gatinha pegando som, foi muito habilidoso com as palavras, né? Porque ele acabou de falar de plantar, cultivar, não sei o quê, e aí ele usou uma alegoria aqui, uma sequência de metáforas, até eu poderia dizer, tá? Mas é um processo metafórico. 3. Tão taciturno que ele estivesse, não pôde deixar de modificar imediatamente a sua fisionomia à lembrança da moça. Compreender os conectivos faltou essa aqui, errei na digitação, foi mal. Nos auxilia para uma leitura mais efetiva de um texto. Reescrevendo o período acima e mantendo a coerência entre as frases, teríamos tempo para você. Pausou, faz aí, gatinho lindo. Vamos lá, olha só. Valor semântico de conectivo é um assunto que todo ano cai na prova da UERJ, certo? Todo ano. Às vezes eles perguntam, né, botam ali a conjunção e perguntam se dá ideia de causa, de causa, finalidade, concessão, consequência.
Às vezes colocam uma frase, pedem para você mentalmente encaixar um conectivo, enfim. Neste caso, olha só, taciturno é triste, né? Mas o Quaresma modificou a fisionomia dele, né? Ficou radiante, com a possibilidade de comprar o sítio e modificar o Brasil por meio da agricultura, certo? Então percebam, temos uma oposição, concorda? Temos uma oposição. E para a oposição, ou vai ser adversidade, ou vai ser concessão. Quais são os conectivos típicos? Não são os únicos, claro, mas os típicos de adversidade. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Concessão. Ainda que, mesmo que, embora, não obstante, conquanto. São os típicos, tá? Bom, gabarito aí só pode ser a letra A. Ainda que ele estivesse tão taciturno, não pôde deixar de modificar imediatamente a sua fisionomia à lembrança da moça. Para você compreender melhor, se eu dissesse assim: ainda que estivesse cansado, levantou-se e foi à festa. Se eu estou cansado, pressupõe-se então que eu não queira, né, sair, certo? Mas uma coisa não anulou a outra. Mesmo que estivesse sem fome, parou para almoçar. Percebeu uma oposição aí? A concessão é isso, é uma adversidade, é uma oposição suave, tá bom? Reveja esse assunto, é muito importante. Depois vou fazer uma aula só sobre isso, tá? E esse assunto é importante não só para a prova da UERJ, é para você compreender melhor um texto, é para você escrever melhor um texto, tá bom? O valor semântico de conectivo. Já segue uma dica aqui. Reveja as orações subordinadas adverbiais e reveja as orações coordenadas sindéticas, que são as orações que trabalham com valor semântico fortemente, tá? Beleza. O fragmento que melhor deixa entrever o nacionalismo exacerbado, exagerado de Quaresma é Tempo para você. Vamos lá? Olha só. Deixa eu lembrar do meu gabarito aqui. Letra A, né? A nossa terra tem os terrenos mais férteis do mundo, que é até uma hipérbole, né? Eu diria um exagero, tá? Fica aí o nacionalismo do Quaresma. Texto 3, olha que legal. Peguei aquela questão do violão, né? Só que eu peguei aqui uma versão em quadrinho. Obra famosa é isso, né? Vira filme, vira quadrinho, vira peça de teatro, que foi o que aconteceu com o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lembrando, se eu falo na minha aula teórica, só que eu apontei para cima, que o filme Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, que você vê de graça no YouTube, o filme traz diferenças em relação à obra original, tá? Vamos lá. Você está enganada, mana. É preconceito supor que um homem que toca violão é um desclassificado. A modinha é a mais genuína expressão da poesia nacional e o violão é um instrumento que ela pede. Convém que não deixemos morrer nossas tradições e os usos genuinamente nacionais. Não tem esse acento aqui, tá? Mas aí, enfim, eu peguei, né, já pronto. Posso servir a janta? Ainda não. Esperamos o Ricardo, que vem jantar conosco. Você vai trazer um seresteiro para dentro de casa? Ah, irmã, vou lá. É com ele que eu vou aprender a arte da modinha. Beleza. Muito bom, né? Que aí você visualiza um pouquinho a história. Questão 5, antepenúltima já, vamos lá. A irmã de Quaresma mostra possível desinteresse pela questão da permanência da tradição cultural levantada pelo Major. Pode-se inferir, quer dizer, compreender isso devido a tempo para você. Vamos voltar rapidinho? Espero que você tenha feito isso, né? Pausa, volta e tal. Volta um pouquinho o vídeo. Olha só. O Quaresma tá amarradaço aqui, né? Pô, não, é cultura nacional, tem que aprender o violão, a modinha, valorizar o Brasil, que não sei o quê, papapá. Pô, nacional. Aí ela chega assim, posso ser viajante? É provável, né? Eu tô supondo aqui que isso demonstra um certo desinteresse da parte dela, beleza? Então aqui, ó, gabarito, letra D de dado. Tá?
6. Sobre as lições de violão que recebi em casa, a reação dos vizinhos de Quaresma, é uma questão de verificação de leitura, semelhante da minha amiga Vanessa, né? Deixa eu lembrar aqui. Foi de espanto, devido à associação que se fazia com uns aspas desclassificados. Beleza? Eu não concordo que quem vive de arte é um desclassificado, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Para finalizar aqui o material, eu peguei um resumo, né, de um trabalho acadêmico feito em relação ao livro e comparando o Quaresma ao personagem Dom Quixote de la Mancha, do Miguel de Cervantes. Legal, né? Essa comparação, aliás, ela é muito feita, tá? Vamos lá. Não obstante o seu caráter eminentemente metafórico e o seu inevitável compromisso com o imaginário, a natureza mimética, mimetizar é imitar, da literatura nunca pode ser subestimada. Por isso que se diz que não existe literatura cabalmente isenta de posições ideológicas. É óbvio que ao longo da história, uma ou outra obra literária se destaca pelo seu viés ideológico, o que a caracteriza como aquilo que se chama de arte engajada, quer dizer, uma arte ligada a alguma causa. Nesse sentido, o presente artigo pretende apresentar uma breve discussão sobre as similaridades, né, tem em comum, ideológicas existentes entre dois personagens da literatura universal, Policarpo Quaresma e Dom Quixote. Inserido no campo da literatura comparada, o trabalho, ora posto, não se limita a expor coincidências temáticas, formais ou no plano das ideias, mas também reflete sobre uma arte literária que idealiza mudanças reais numa sociedade cheia de desajustes. A visão utópica é tão exacerbada nesses dois personagens, aos quais o mundo só poderia impor a pecha de devaneio, né, de loucura. Aqui, ó. A ideia de loucura e o idealismo se configuram numa linha muito tênue, muito suave, quando se analisa o enredo dessas duas figuras. Tentar compreender a realidade e, sobretudo, transformá-la, não é tarefa para quem tem bom senso. Ocorre, assim, uma espécie de heroísmo sempre sujeito ao escárnio, ao deboche e à ingratidão. Policarpo Quaresma e Dom Quixote parecem ser uma amostra dessa realidade. Só um comentário rápido. O livro O Poço, lançamento Netflix, eu estou gravando aí dia 1º de junho de 2020, época do terrível coronavírus. No filme O Poço, repito, há várias referências a Dom Quixote. Tá? Depois dê um confere lá. 7. O resumo do artigo A Loucura, o Engajamento e o Idealismo, um paralelo entre Policarpo Quaresma e Dom Quixote, de Francisco das Chagas de Souza Costa, dei o crédito aqui, né, claro, traz uma comparação entre os personagens que comumente é evocada e destaca, dentre outros aspectos, a questão da loucura. No romance, o que conduz a uma permanência de 6 meses em um manicômio a Quaresma isso nós já vimos no material da minha amiga Vanessa, tempo para você. Então a pergunta é, por que o Quaresma ficou 6 meses em um manicômio? Vamos à resposta. B de bola. A ideia de tornar a língua oficial do Brasil o tupi. Beleza? Finalizando, questão 8. A pátria que quisera ter era um mito. Era um fantasma criado por ele no silêncio de seu gabinete. Gente, aqui é o finalzinho do livro. E aí, se liga nesse spoiler. O Quaresma, ele vê que prisioneiros de guerra são executados e não julgados. Ele julga aquilo errado, eu também acho. Ele manda uma carta para o presidente na época. E por ele ter mandado a carta, ele é tido como delator da pátria. E ele, o Quaresma, é preso e executado. Isso mesmo. Esse é o triste fim de Policarpo Quaresma. Um homem que tanto defendeu o Brasil, por essa mesma pátria, foi assassinado. Tá? Esse fragmento, inclusive, na verdade, um fragmento maior, já apareceu em prova da UERJ. Finalzinho do livro. É um fragmento muito, muito importante. Ó, próximo ao final do romance, temos essa emblemática, essa importante frase. Associando a frase ao resumo de artigo acima, encontra-se uma ruptura, uma quebra, com a seguinte característica do personagem principal da obra. Tempo para você, já dá a resposta. Tempo para você fazer. Gabarito letra D de dado. Idealismo. Ou seja, o Quaresma
idealiza a pátria o livro todo, a vida toda dele, mas quando ele está preso, ele passa a refletir sobre aquilo. E ele vê que a pátria que ele tanto desejou não existia, certo? Ele idealizou. Então existe o real e existe o ideal, né? Infelizmente, ele desperdiçou sua vida, né? Tendo em vista aí que ele se dedicou tanto à pátria e teve esse triste fim. Beleza, pessoal? Bom, galera, vou parar por aqui. Espero honestamente que eu tenha te ajudado nesse caminho para a UERJ. É uma universidade incrível. Eu sou suspeito para falar porque eu estudei lá, mas de fato é uma qualidade absurda. Os professores são assim top, né? Para falar o mínimo do mínimo. Eu agradeço muito a eles tudo que eu aprendi lá. Espero que você consiga a sua vaguinha em uma universidade pública e de qualidade, apesar de tantas tentativas de sucateamento dessas grandes instituições que transformam para melhor o nosso país, tendo em vista aí os avanços na ciência, nas pesquisas e mesmo, né, com tanta dificuldade, mesmo com tão pouco investimento, né? Valorize a faculdade pública, tá bom? Bom, galera, um forte abraço. Espero que você tenha gostado, que tenha curtido, que tenha aprendido. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!